E aí, sejam bem-vindos a mais este vídeo. É o segundo da série sobre economia capitalista e neste eu vou focar no keynesianismo, John Maynard Keynes. E a gente viu no primeiro vídeo, onde eu abordei os clássicos, falei do padrão ouro, e é interessante a gente também entender o contexto histórico, o momento, assim como a gente fez no primeiro vídeo com Adam Smith, a gente precisa entender também esse momento de Keynes, Então, o padrão ouro ele funcionou muito bem até o início do século XX, e até a Primeira Guerra Mundial, quando esse sistema se mostrou incapaz de atender a demanda por moeda, por ouro. Então, o lastro, essa ideia da moeda como lastro em ouro, ela vinha sofrendo uma resistência, vinha falhando porque estava faltando ouro, meios de pagamento, para cobrir a produção da guerra. Então os governos já vinham buscando novas alternativas de política monetária, e já vinham emitindo moeda sem lastro, imprimindo dinheiro mesmo. E depois, com o término da Segunda Guerra, houve uma tentativa de retorno ao padrão ouro sem sucesso. E nós tivemos, então, a crise de 29, a Grande Depressão, momento de uma grave recessão econômica nos Estados Unidos, o crash da Bolsa, então, um alto índice de desemprego, 25%, e momento de deflação, os preços vinham baixando porque as empresas, a indústria, o comércio não tinha, não estava conseguindo vender, tinha muita oferta para pouca demanda, e mão de obra ociosa, recurso produtivo ocioso, parado, e estrutura, a indústria parada, e sem ter gente para produzir. Então, nos Estados Unidos a gente tem aí o presidente Franklin Roosevelt, que já apareceu com ideias revolucionárias, ideias hereges para a visão dos clássicos, que era a ideia do gasto público, gastar mais do que arrecada, e para incentivar essa demanda, investir em infraestrutura, produzir mesmo, o Estado fazer isso, o Estado intervir e na economia para poder impulsionar essa demanda, que era muito baixa, e aí daí impulsionar também o investimento, a produção, o emprego, porque a economia não estava a pleno emprego. Isso para os clássicos era um problema, era um entrave, e deflação, preços baixos, e a demanda muito baixa, muito aquém da oferta, os meios de produção ociosos, como assim? Então, Roosevelt ele veio com essa proposta, ele implementou as suas ideias no chamado famoso New Deal, nos Estados Unidos, e onde ele fez todos esses investimentos estatais, para poder resolver esse problema. E basicamente, nesse momento, as ideias de Roosevelt elas se baseavam no abandono mesmo da moeda lastreada, e o Estado então ele passaria a emitir as moedas, e com uma ideia diferente, com um sistema diferente, em que essa moeda era emitida pela Casa da Moeda, pelo Banco Central, que passava para o governo, para o executivo, em troca de títulos públicos, que eram promessas, que aquele dinheiro voltaria com juros para o Banco Central. Então existia toda essa questão, essa promessa, não era uma bagunça, Então
existia essa preocupação também, né? E o objetivo era resolver o PIB, né? Estimular a produção, o emprego. Isso aconteceu em 33, né? 1933. Depois disso, alguns anos mais tarde, em 36, a gente teve a obra de Keynes, né? Que era um economista clássico, né? Era um matemático, acadêmico, e ele era um funcionário público também, e também um milionário, porque ele vivia no mundo financeiro, ele operava no mundo financeiro, ele era um exímio investidor, então ele conhecia muito bem o mercado financeiro, o capitalismo, né? E ele era um capitalista, ele era a favor do capitalismo. E as ideias dele surgiram justamente para salvar o capitalismo. Então, ele era contra a ideia do mercado da mão invisível, né, o mercado autorregulador, essa natureza do mercado que vai sempre levar o mercado naturalmente ao pleno emprego. Ele viu essa questão do desemprego como um problema do capitalismo, então ele defendia a intervenção estatal para salvar o capitalismo. Então ele também tinha muito medo do comunismo, né, da onda comunista. Nesse momento era muito forte, mas ele defendia de que o capitalismo, se não fosse salvo pelo Estado, se não houvesse essa articulação do mercado com o Estado, o capitalismo ia ruir, né? Então, ele tem a famosa frase, né? No longo prazo estaremos todos mortos, porque isso é em oposição aos clássicos que sempre defendiam o pleno emprego, que em determinado momento o mercado ia se regular, o pleno emprego ia acontecer, né? E esse momento de crise era um momento natural e que era saudável, que era um momento bom para o capitalismo, porque ele purgava as empresas ruins, né? Tirava do jogo e logo no longo prazo o mercado ele ia se restabelecer, o capitalismo ia se restabelecer e voltar ao normal. Então Keynes ele era contra isso, ele acreditava que não, né? Então ele veio com a sua obra Teoria Geral do Emprego, Juro e da Renda. Ele vai teorizar sobre essas ideias do Roosevelt. Ele vai desenvolver algumas teses, teorias em contraposição aos clássicos, né? A gente viu algumas premissas, algumas ideias básicas dos clássicos, como a oferta, né, a lei de Say, né, a oferta cria sua própria demanda, a poupança ela gera o investimento, né? Existe uma ideia de poupança prévia, e o que define e um motivo, né? A função da moeda era o meio de troca, né? E ela tinha um motivo exclusivo da transação. Então as pessoas retinham moeda para transação, para comprar, para consumir. E aí nós tínhamos a ideia da poupança, que era uma segunda via, uma segunda opção, e ela era determinada pela taxa de juros, que era essa recompensa, né? Entre consumir e poupar, né? O que vai me fazer poupar em vez de consumir vai ser uma recompensa, que é esse juros, né? Então, quanto maior o juro, maior essa recompensa, mais a tendência em poupar. E essa poupança ela vai diretamente para o investimento, como a gente viu naquela dinâmica do mercado, né? A lei da oferta e da demanda, os fundos de empréstimo, né? A demanda por empréstimo e a oferta de poupança. E através disso vai ter uma regulação da taxa de juros, né? Natural, que vai fazer com que a poupança se iguale sempre ao investimento. Mas é preciso, primeiramente, ter essa poupança, né? E a poupança, ela então é uma função da taxa de juros, né? Então, quanto maior a demanda por empréstimo, né, a demanda por moeda, maior vai ser a taxa de juros, né?
E quanto maior a oferta, né, de moeda, menor vai ser a taxa de juros. Né? Maior oferta de moeda que a gente entende como maior oferta de poupança. Né? Bom, então, nesse sentido, a moeda, ela no contexto clássico, ela é neutra. Então, como a gente viu, né, na teoria quantitativa da moeda, se a gente aumenta a moeda, né, em circulação, esses meios de pagamento, a gente vai aumentar apenas o preço. Né? A gente não vai aumentar a produção, ela não vai ter esse impacto na produção, ela vai ter um impacto, ela vai gerar inflação. Né? Isso pro cidadão, né, principalmente para o pobre, vai ser muito prejudicial, porque vai diminuir o poder de compra dele. Né? Bom, então Keynes ele vai dizer o quê? Primeiro, a moeda ela não é só um meio de troca, uma unidade de conta, né? que é aquele número, aquela medida que vai única, né? que vai servir de base para todas as transações. Ela tem ainda outros motivos, outras funções. Um é o motivo precaução, ou seja, as pessoas retêm moeda também por uma questão de prevenção e precaução, em situações de incerteza. Né? E outro motivo também é o motivo especulação. Né? As pessoas entendem a moeda como uma reserva de valor. Essa é uma ideia muito importante de Keynes, né? Que a moeda, ela além de ser um meio de troca e uma unidade de conta, ela também é uma reserva de valor. As pessoas olham para a moeda também como um ativo. Elas olham para a moeda como algo que pode gerar um lucro por si só, ou seja, como um ativo. Então as pessoas retêm moeda, guardam moeda, e disso decorre uma ideia muito importante em Keynes, né, que é a teoria da preferência pela liquidez. Então as pessoas elas têm a preferência sempre pela moeda, pelo dinheiro, porque o dinheiro ele tem é objeto com maior liquidez. Então, sempre que eu quiser trocar essa moeda por algo, eu vou poder. Isso é garantido, em qualquer momento, qualquer lugar do mundo. Então, ela tem essa, como a gente viu, né, no valor de troca, ela tem esse poder. Né? Então, as pessoas elas vão reter a moeda com esse objetivo. Né? E o que acontece? A questão da taxa de juros, né? E do investimento, a poupança. Para Keynes, a taxa de juros ela é influenciada, né? Assim como para os clássicos, ela depende da demanda por empréstimos, né? E da oferta, né? de poupança. Ela depende disso. Mas como nós temos aí em Keynes, nós temos além do consumo da poupança, nós temos também essa preferência pela liquidez, que é o entesouramento. Então as pessoas, para os clássicos, nós ou consumimos ou poupamos. O que determina a poupança é a taxa de juros. Né? Para Keynes é o seguinte, ou eu consumo, ou eu poupo, né? E eu direciono, né, essa poupança para o investimento, ou eu vou entesourar. Eu retenho essa moeda debaixo do colchão, né? Eu não faço nada com ela. Então, ela vira uma poupança que não vira investimento. Né? Ela não tem essa influência da taxa de juros. Né? Então, aliás, a poupança, nesse caso, porque a poupança para os clássicos, ela é uma poupança que vai diretamente para o investimento. Então, Keynes ele vai usar esse termo entesouramento para
para se referir à poupança que não vai para o investimento, né? Essa poupança que vai para baixo do colchão. Isso é um entesouramento, né? Devido à preferência pela liquidez, né? Motivo precaução, motivo especulação. Então o que acontece? A taxa de juros ela não vai determinar entre o consumo, ela não vai ser o fator que vai definir o consumo ou a poupança. Ela não vai influenciar dessa forma. Ela vai influenciar na minha decisão entre entesourar e poupar. Ou seja, entre botar o meu dinheiro debaixo do colchão e por motivo precaução ou motivo especulação, ou poupar no sentido de investir, certo? E aí sim, eu vou ter a taxa de juros ela vai entrar como o fator que vai fazer com que eu escolha entre as duas ocasiões. Porque consumir as pessoas vão, e poupar no sentido de entesourar também, né? Existe uma parcela da sociedade que não tem como poupar, então ela só vai consumir, né? Então a poupança, essa poupança dos clássicos que vira investimento, ela não é uma função da taxa de juros. Ela é uma função da renda. Quanto maior a renda, mais eu poupo, certo? E o entesouramento, ele também decorre disso, né? Ele é influenciado pela renda também, né? E a taxa de juros ela vai influenciar no quê? Ela vai fazer com que eu defina escolha entre poupar ou entesourar, ou seja, poupar, investir, né? No caso dos clássicos, de novo, né? Porque isso gera um pouco de confusão. Poupar nesse sentido é pegar meu dinheiro e dar para alguém investir, né? Então, a taxa de juros ela é uma recompensa para eu não entesourar dinheiro, para eu não deixar dinheiro embaixo do colchão, certo? Então ela vai ser uma recompensa, vai fazer com que eu pegue esse meu dinheiro entesourado e faça dele uma poupança. Então é entre entesourar e poupar, o que vai me influenciar vai ser a taxa de juros. Se a taxa de juros for alta, quanto maior a taxa de juros, maior propensão eu tenho em pegar esse meu dinheiro do colchão e ofertar para investimento. Então, bom, decorrente disso, Keynes vai defender que vai contra um outro ponto importante dos clássicos, que é a oferta gera sua própria demanda. Ele vai dizer que não, que a demanda vai gerar oferta, né? E disso a gente vai também disso ele vai também deduzir, né? Vai defender que não é a poupança que gera o investimento, né? É o contrário, é o investimento que gera poupança. Da mesma forma que as pessoas poupam conforme a sua renda, né? O investimento, a poupança vai acontecer conforme o investimento. E esse investimento, para Keynes, ele precisa decorrer do Estado, né? Porque as pessoas já não estão consumindo, existe essa baixa na demanda porque as pessoas estão entesourando dinheiro, né? E as pessoas fazem isso, principalmente quem tem muito dinheiro, né? Então, mas os pobres também fazem isso, porque existe um motivo de precaução. No momento de certeza, as pessoas sempre fazem isso, né? Bom, então isso em Keynes foi revolucionário, né? Ele vai incentivar então o gasto público, né? Porque se o Estado gasta
ele injeta dinheiro na economia, né? Quando ele investe, quando ele produz, ele vai colocar esse dinheiro na economia para circular. E aí nós temos aí um conceito muito importante em Keynes, que é o multiplicador keynesiano, que o Estado gasta um tanto, aquele tanto ele distribui entre os trabalhadores que ele contrata, né, as empresas que ele contrata, e aí uma parte de cada trabalhador vai para uma parte do consumo, para um setor da economia, que vai impulsionar alguma produção, enfim, isso aí faz com que o dinheiro ele multiplique, ele circule e venha assim a salvar o sistema, o capitalismo, né, o mercado. De que forma? Com esse gasto público, o mercado ele vai fazer com que as pessoas consumam, né? Porque o pobre, ele, como eu disse, a poupança é uma função da renda, né? Então, o pobre, ele vai entesourar uma parte do dinheiro, mas também vai consumir, porque ele precisa consumir, né? Então, ele vai, com isso, né, com esse dinheiro que vem do Estado, com a produção do Estado, e Keynes ele vai falar, ele tem uma ideia bastante radical, ele tem uma fala, um discurso bem famoso. Ele fala que se for necessário que o Estado cave buraco de manhã e contrate trabalhadores para cavar um buraco de manhã e outros trabalhadores para tampar o buraco à tarde, tudo bem, que seja feito isso. Isso faz diferença, porque o importante é colocar o dinheiro na mão do trabalhador, nas indústrias. Como eu disse, o investimento gera poupança, né? Então, isso é importante para aquecer o mercado. E, bom, aí com esse gasto, aumenta o consumo, aumenta a demanda, e aí nós temos um conceito muito importante de Keynes também, que é o conceito da demanda efetiva. O Keynes ele vem assim, ele vai ser o pai, né, o expoente, o mais importante da macroeconomia, né, com essa ideia, com as suas teorias a respeito da moeda, do papel da economia, do gasto público. Então ele vem com o conceito de demanda agregada, oferta agregada. E a demanda efetiva é um conceito que se refere a essa demanda que de fato vira oferta. É a demanda que vai consumir toda a oferta excedente, todo produto que está parado, né? E aí Keynes ele fala o seguinte, que continuando, né, com esses gastos, o cidadão ele vai consumir das empresas que passam por esses problemas, elas vão ter esse recurso, né, monetário, vão conseguir vender esses produtos, e com esse recurso, com esse dinheiro, né, que veio do gasto do governo, elas vão poder contratar mão de obra para poder usufruir daqueles meios de produção, aquelas máquinas, né, aqueles recursos que estão ociosos, né? E aí nós temos a economia, o mercado no pleno emprego, né? E um ponto importante também nisso é que, diferentemente dos clássicos, Keynes ele vê alguns preços, né, o salário como fixo, né? Então, no curto prazo, né? Então, o capitalista, o produtor, né, o comerciante, o empresário, ele vai poder alocar esses recursos, poder contratar mão de obra, trabalhadores, sem precisar aumentar o salário do trabalhador que ele já tem, né, do seu empregado. Porque existe uma coisa chamada ilusão monetária. Então, os trabalhadores eles não percebem essa mudança, né? Eles não vão
exigir esse aumento do salário. Eles não percebem essa entrada de capital, né, de maneira tão rápida, né? Então isso leva um tempo, e é o tempo da economia se estabelecer, né? Enfim, outra coisa importante em Keynes é que ele vai defender os gastos públicos, né? A política fiscal, não a política monetária, né? Então, para Keynes, não basta que o Estado ele simplesmente expanda a sua base monetária, né? Porque expandir a base monetária aqui é emitir mais dinheiro, ou colocar dinheiro na mão do cidadão, enfim, porque na verdade isso não acontece. Quando há uma expansão da base monetária, quando o governo ele emite, né, moeda, ele coloca nos bancos, né? Isso a gente vai ver mais para frente nos próximos vídeos, como acontece essa mecânica, essa dinâmica, né? Então, fazendo isso, os bancos, como nós temos uma preferência pela liquidez, pode acontecer uma coisa que se chama armadilha da liquidez, né? Que é quando a taxa de juros, né? Nós temos uma base monetária grande, né? E nós temos muita oferta de moeda então, no mercado, né? E como a gente já viu, a oferta de moeda, né? Ela acaba baixando a taxa de juros, né? Então, porque nós temos muita moeda, né? Assim como se nós tivermos muita oferta de poupança, a gente vai ter que ela acontece também devido a uma grande oferta de moeda, a gente vai ter um aumento da uma baixa na taxa de juros, né? Então, com isso, nós temos um problema, porque se a taxa de juros está baixa, né, o banco e as pessoas, o cidadão no geral, tende a acreditar que ela vai subir. Então, não gasta, retém o seu dinheiro, porque lembra do motivo de especulação, ele acredita que vai subir, né? Então, ele decide não consumir. Isso é um problema, porque a gente quer, né, Keynes, né, quer, com a sua teoria, ele defende tudo isso, né, para que aconteça essa demanda efetiva, que as pessoas consumam. Então, bom, eu acho que é isso. A gente para então em Keynes e depois o terceiro vídeo, que é o último, vou tentar sintetizar o pós-Keynes, né, que é a síntese neoclássica. Depois nós temos os monetaristas, enfim, espero que tenha sido útil, tenha sido bastante didático, claro, e é isso. Bons estudos, grande abraço, até mais.